E esse episódio inteiro que pode ter sido uma enganação, hein? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 3 de Invasão Secreta para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais. Desvendar o que possivelmente está por vir. O meu vídeo de análise e nota já tá no canal onde eu falei o que eu achei do episódio, os aspectos gerais dele, vou deixar o link aqui embaixo, porque agora nós vamos num mergulho mais profundo, né, nas coisas escondidas nessa história. E o episódio já começa com o Beto e dois Skrulls recebendo identidades de oficiais da Marinha para criarem o caos. Considerando a dúvida que o Beto fica aqui nesse momento, me questiono se no futuro ele não vai continuar sendo um ponto de dúvida nesse plano dos vilões e alguém que vai acabar ajudando os mocinhos. O cara realmente parecia que só queria um refúgio, ficar de boa, mas agora vai ter que se arriscar. A série tá mostrando muito esse cara, hein? Quem é o Beto na verdade? Tô desconfiando de todo mundo. O Skrull pega a identidade do oficial que nós vemos no submarino mais à frente no episódio. E o Gravik mostra para os membros do conselho o aparato para se tornarem super. Falando com todas as letras, Super Skrull. Confirmando que todo mundo estava teorizando até agora. Um detalhe puxado dos comentários dos meus vídeos do episódio anterior é que, como eu já havia explicado, o Super Skrull original dos quadrinhos tira os seus poderes do Quarteto Fantástico. Mas aqui na série não vai ser assim, nem faria sentido, porque o Quarteto Fantástico não foi introduzido no UCM ainda. Porém, nos comentários, a família Loki aí complementando as teorias, as conexões, apontaram algo bem legal, que o Groot, que teve seu DNA coletado lá, poderia ser um representante, o equivalente do Senhor Fantástico, já que os galhos dele também esticam de certa forma. Fera do Gelo poderia ser uma espécie de equivalente da Sue Storm, nós não sabemos exatamente o que a Fera do Gelo pode fazer. Cool Obsidian poderia ser um equivalente do Coisa, já que é um grandão, fortão, cascudo, e a tecnologia Extremis é mais óbvia, né? Seria um equivalente ao Tocha humana. Então, meio que indiretamente foi uma forma da Marvel Studios dar aos Super Skrulls poderes o mais parecidos ao Quarteto Fantástico possível, sem ter o quarteto presente. Gravik menciona que com esses ataques, os heróis da Terra vão reagir. Anote que isso é, sim, uma promessa para o futuro da série. É verdade, sim, que foi prometida a princípio uma série de espionagem em Invasão Secreta sem heróis. E nós seremos sábios em esperar apenas isso. Assim como a Marvel também é sábia em prometer apenas isso e nos surpreender com participações especiais no futuro. Que cá entre nós, a aparição de super-heróis eventualmente se conecta com o que está sendo desenvolvido nessa trama. Nem que seja uma aparição assim no último episódio. E eu vou confessar, viu, é de gelar a espinha esse discurso do Gravik sobre os Skrulls se juntarem na extinção da raça humana. Também é mostrado por aí a cientista com o marido dela analisando a última amostra de DNA que faltava, ou seja, eles já têm tudo o que precisavam para criar o Super Skrull, o que acaba se confirmando mais adiante. E isso tudo acontece em menos de 6 minutos do episódio, então dá um tabefe aí no botão de se inscrever para fazer parte da família Loki. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nas nossas próximas conversas sobre esse universo de super-heróis e de cultura pop que a gente tanto ama. E se você já faz parte da família Loki, meu muito obrigado, meu grande abraço. Beijo! E vamos lembrar que no episódio 2, em Brixton, Londres, o Nick Fury recrutou vários Skrulls no ano de 1997. Agora, apenas um ano depois, em 1998, em Nova York, nós já vemos o Nick Fury e a Vara começando um clima aí. É como o relacionamento deles romântico começou. E vale dizer, a tecnologia de rejuvenescimento no rosto do Nick Fury, dos atores aí, é impressionante, tão impressionante que a gente nem repara mais, absurdo. Mas enfim, a Vara entrega uma carta para ele, que deixaria o pessoal do Dreykov atônito. Dreykov apareceu no UCM como o grande vilão do filme da Viúva Negra. Ele foi o responsável pelo programa da Sala Vermelha, que treinou as Viúvas Negras e também foi responsável pela missão que criou aquela família falsa da Viúva e do Guardião Vermelho naquela missão escondida. Essa cena do bar dos dois também prova o que o Talos joga na cara do Nick Fury adiante no episódio. O Fury não seria nada sem a sua rede de espiões Skrulls. Toda a informação que ele teve, todo o acesso e a ascensão
promoção dele na SHIELD foi por causa deles. E a cena também confirma que esse esquema que rolava não era oficial, mas sim exclusivamente com o Nick Fury. Nas HQs, o Nick Fury teve à sua disposição uma série de modelos de vida, ou LMD, Life Model Decoys, tipo clones artificiais de si mesmo, para sempre estar à frente dos outros. E de certo modo, esses Skrulls são uma forma do UCM adaptar isso. E também já levanta uma possibilidade. Todo o lance dos modelos de vida do Nick Fury nas HQs era que eles eram iguais ao Nick Fury e se passavam por ele. Ou seja, haviam vários Nick Furies. Lembra do Talos em Homem-Aranha 2 Longe de Casa? Que se passou pelo Nick Fury o filme inteiro? Então, não seria um grande desperdício se essa série não se aproveitasse dessa situação? Será que nós já assistimos Nick Furies diferentes aqui sem perceber? Segure essa ideia. No presente, Fury está assistindo um noticiário com comentários do Chris Stearns, que nós sabemos que é um Skrull, incitando o caos e falando da Terceira Guerra Mundial. E é Vera quem desliga a TV, chamando aquilo de veneno. É uma cena à toa, um momento à toa, mas pode ser um prenúncio de uma revelação por vir. A de que o Nick Fury, ou pelo menos esse Fury, estaria de acordo com os planos dos Skrulls e por isso escuta os infiltrados. Enquanto é a Vera que não concorda com eles. Fury diz: até um relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia. E isso também pode ser uma metáfora para o que ele acha da causa dos Skrulls, que podem estar certos em alguns momentos. Ou até pode ser uma metáfora para ele mesmo, que mesmo datado, mesmo demitido, fora de forma e etc, vai acertar eventualmente. Acaba que Vera é mais uma pessoa magoada pelo Fury ter ficado desaparecido depois de Ultimato. E agora essa história toda fica me soando cada vez mais suspeita, hein? A gente vai voltar para falar disso. Uma coisa que me pegou aqui é que a Vera, apesar de tudo, parece gostar muito do Fury, mas ele não parece ligar tanto para ela. Só a procurou agora como um último recurso. Isso diz muito dessa relação. A teoria do filho dos dois, por enquanto, parece que não foi pra frente, mas Fury já mencionou essa sua esposa lá em 2014, quando disse pro Steve Rogers que a esposa dele o expulsou de casa quando a SHIELD tinha sido comprometida pela Hydra. Gravik mais uma vez despeja açúcar no café, algo que nós já notamos lá no desmontado do episódio 1. Assim que é ameaçado por Talos, todas as pessoas ao redor dele se levantam, assumindo a forma do Gravik. Ao mesmo tempo que informa o seu enorme poder na situação, esse também me parece outro excelente paralelo aos modelos artificiais de vida que o Nick Fury usava nas HQs. Em várias cenas anteriores, e aqui de novo, é o Gravik provando que tá preparado e à frente de todas as situações da mesma forma que o Nick Fury já esteve. Ele tá se provando um Nick Fury 2, é isso. Talos explica o seu ponto e deixa claro: ele não simplesmente tem piedade dos humanos, mas também os teme. Por isso também que ele não tá do lado do Gravik. Os humanos podem exterminar os Skrulls, sim. E eu achei esse diálogo importantíssimo. Gravik está se preparando para encarar os desafiantes da humanidade com Super Skrulls. Como é que a série vai mostrar a humanidade respondendo a isso? Talos explica que os humanos estão na sua melhor forma quando botam as diferenças de lado e trabalham juntos com um objetivo em comum. O que é basicamente o que aconteceu na formação dos Vingadores. Ninguém ali concordava até o Nick Fury mostrar um objetivo para todos seguirem. Quero ver como isso vai se desenrolar aqui. Depois de ter a mão perfurada pela faca, o Gravik sangra não verde, mas sim vermelho. Já uma pista de que a transformação Super Skrull dele tá feita. Assim como nos quadrinhos, ele se transformou a nível molecular. É super! E se cura com a tecnologia Extremis já em seu corpo. Mais adiante, Fury entra em contato com a Sonya Falsworth e ela tá de mãos atadas pelos documentos que estão ali com ela. Parece que tá desconfiada do seu oficial superior, o cara com quem Fury espiou ela conversando pela câmera escondida. Deve ser exatamente essa impossibilidade de confiar nos seus oficiais superiores que vão obrigar a Sonya Falsworth a trabalhar junto com Nick Fury em breve. O reencontro de Fury e Talos põe os dois em confronto. Nick é ainda muito pistola por Talos ter chamado todos os Skrulls para a Terra e Talos inconformado por não ser reconhecido por seu valor. Ele revela que foram 19 os Skrulls que ajudaram Nick Fury como sua rede de espiões.
Sem eles, o Fury não seria nada e virou uma batalha de ego momentânea. Mas isso é um baita paralelo àquela pintura que o Gravik comentou com o Talos no encontro dos dois. E como os caras no poder ganham a fama, são eternizados em pinturas, enquanto os soldados em campo é que morrem e se arriscam no anonimato eterno, sem nenhum reconhecimento. No caso ali, Fury estava falhando em reconhecer até mesmo o seu maior aliado, que era o Talos. E esse diálogo todo, sensacional a propósito, começou com o Talos dizendo que não entende a relação de humanos com cachorros, porque humanos ficam tirando cocô e tudo mais. O que levou o Fury a comentar que é similar à relação dele com o Talos, basicamente comparando o seu amigo com um canino. Muito curioso, porque no episódio anterior, Gravik disse aos membros do conselho que preferia cachorro a humanos, porque cachorros não traíam. E como vemos nesse episódio, numa cena mais pra frente, onde o Talos explica seus motivos a Fury, Talos não trairia ele de jeito nenhum. Fury reconhece que o Talos foi pego pelo Skrull disfarçado porque foi chamado no telefone de Nick, e segundo ele, ninguém o chama de Nick. Bom, no episódio anterior, depois de ser demitido, Rhodes o chama de Nick. Pode ter sido um momento ali que o Rhodes decidiu diminuir o Fury, mas também pode ter sido uma deslizada do Rhodes que estava planejada no roteiro, até para dar uma pista, servir de prenúncio de que o Rhodes era um Skrull, e até naquele momento o próprio Nick Fury talvez já poderia ter sacado que o Rhodes era um Skrull nessa história. Teoria, me segura, eu tenho que teorizar. Quando o Fury ameaça o filho do oficial do exército, mesmo sendo um Skrull disfarçado, o oficial cede à ameaça para poder proteger o menino. Por que faz isso? Não era mais importante a missão? Pode ser porque o Skrull ainda tentava manter o seu disfarce naquele momento. Ou também que as memórias do humano que ele tinha personificado ainda estavam tão fortes em sua mente que, mesmo sendo Skrull, o instinto de proteger o filho ainda falava mais alto. De todo modo, eu achei aquele momento interessante. E naquela situação, quem resolveu tudo foi o Talos, virando a dinâmica entre a dupla. Fury estava sem nenhuma vantagem ali. Porém, aquela situação também expôs a Gaia, confirmando para o Gravik que ela era a traidora, como eles já suspeitavam. Inclusive, estava tudo armado para ela fugir, para sair daquilo. Eles já sabiam, previam tudo. Não tinha nem vigia na saída do acampamento Skrull, justamente porque o Gravik já estava esperando ela na estrada para executar. E isso levou à morte chocante dela. Mas será? Nos comentários do meu vídeo de análise e nota, não demoraram para me lembrar o seguinte. Pô, a Gaia aparece em vários trailers dessa série em cenas que não rolaram ainda nesses episódios. Ou seja, os trailers da série nos deram spoilers que ela não vai morrer aqui. É verdade que todas essas cenas de trailers podem ter sido apenas cenas deletadas, porque houve regravações para essa série. Entretanto, cena falsa em trailer é o tipo de coisa que só rolou em filme até hoje. Em série eu não lembro de ter visto, pelo menos no caso da Marvel. Então, como ela teria sobrevivido? Será que, secretamente, ela já teria se tornado uma Super Skrull? Passando por um rápido momento de teorias de trailers aqui, tem imagens de cenas inéditas de episódios futuros que mostram ela chorando sobre alguém que possivelmente morreu. Seria o pai dela? Porque também tem imagem do Talos gravemente ferido. E se ela estar viva, pode ser a grande reviravolta planejada para o próximo episódio, que na verdade foi uma reviravolta estragada pelos trailers, mas daí quem vai morrer de verdade é o Talos. Como eu até comentei no meu vídeo de análise e nota, teorizando em cima não de imagens de trailers, mas sim a partir da jornada do Talos nessa série. Gente, a história de Invasão Secreta tá fazendo um desenvolvimento emocional do Talos muito grande. Estamos entendendo as motivações dele, pelo que ele luta. Tal não tá dando pena desse personagem. Continuando, Vera busca uma arma num cofre e diz que precisa falar com Gravik. Mas quem responde dá uma localização e diz, tá falando comigo. Dá pra identificar quem é que tá respondendo? Seria a voz do James Rhodes? Ou eu tô maluco? Comenta se você identificou a voz de alguém, mas possivelmente alguém importante
e deixaram essa voz aí por último para ser uma grande revelação. Se for o James Rhodes trabalhando e sendo um contato pro Gravik, é uma grande reviravolta, a reviravolta que muitos estamos esperando. Mas e sobre o Nick Fury? Ele afinal é um Skrull aqui ou não? Eu preciso explicar isso. Fury já disse que teve uma crise existencial para Maria Hill. O que nós sabemos? Nick Fury desapareceu no estalar de dedos do Thanos, mas voltou durante os acontecimentos de Ultimato. Porém, logo depois disso ele desapareceu, foi para o espaço e não voltou até os acontecimentos dessa série. Só que agora que voltou, todo mundo tá dizendo que ele tá diferente. E nesse episódio em especial, eu notei vários desses comportamentos um pouco fora do padrão para ele. Esse jeito dele confrontar o Talos, ameaçar um garoto. Não estou dizendo que o Nick Fury não faria isso, mas, talvez sendo só a impressão minha, nunca vimos Nick fazendo algo similar. E se o Nick Fury tivesse sumido depois de Ultimato, não porque ele quis, mas porque foi substituído por um Skrull. E por isso ele tá agindo diferente. É verdade que em Homem-Aranha 2, Longe de Casa, na cena pós-créditos, vimos que o verdadeiro Nick Fury já estava lá na estação espacial da Sabre, onde estava cercado de Skrulls. E em WandaVision, também na pós-créditos, vimos Soren, esposa do Talos, recrutando Monica Rambeau para aquela estação. Porém, contudo, entretanto, todavia, e se o Nick Fury tiver sido substituído por algum Skrull do Gravik antes mesmo disso tudo? O exato momento que o Nick Fury teria sido substituído seria assim que ele voltou do Blip, quando pisou na Terra pro enterro do Tony Stark. Porque, como explicado durante o episódio 2, foi em algum momento do desaparecimento do Nick Fury que o Talos mandou uma mensagem chamando os Skrulls para a Terra. Teorizando, com esses Skrulls já pode ter vindo a tecnologia de copiar as memórias e ter se iniciado o plano rebelde do Gravik. Portanto, quando o Nick Fury voltou do Blip, talvez Fury tenha sido a primeira ou uma das primeiras cobaias desse plano de substituição em massa do Gravik, sem nem o Talos saber. Reforçando o seguinte, o falso Fury guardaria as mesmas memórias do original, só o que muda é a atitude. E todo mundo tá dizendo que o Fury não é mais o mesmo. Será que ele não é mais o mesmo porque não tem mais a sua rede de espiões Skrulls trabalhando para ele? Ou porque ele tem interesses escusos por trás de tudo que tá fazendo? Eu sei que essa ideia de Fury aliado ao Gravik pode parecer insana. Afinal, o Nick tá contra o Gravik essa série inteira. Porém, vamos lembrar que o Gravik tem estado vários passos à frente dos inimigos aqui. Mesmo o lançamento do míssil que falhou para ele nesse episódio, serviu a um propósito que ele já tinha planejado. Então nada melhor para ele, até algum ponto, que produzir um inimigo para criar um caos. Gravik já demonstrou que compartimentaliza a informação. Ninguém sabe de tudo, exceto ele. Então, o suposto falso Fury poderia não saber quem são todos os Skrulls disfarçados. E quase nenhum Skrull talvez soubesse que esse Nick Fury é falso. O que explicaria até a interação entre Fury e James Rhodes. Vamos lembrar também que o Gravik, lá no episódio 1, mesmo podendo, não assassinou o Fury no atentado da Rússia. Também não assassinou o Talos quando pôde. Nem aquela membro do Conselho Skrull, porque afinal, as informações dessas pessoas iriam terminar chegando no Fury, não é? A própria Gaia virou o maior alvo de desconfiança assim que começou a passar informações pro pai, que passava essas informações pro Fury. E veja, no início desse episódio, o Fury questionou a Vera sobre o contato dela com o Gravik, para saber de que lado ela estava. O que esse vilão estava fazendo desesperadamente essa temporada toda? Estava testando os seus aliados para saber se eles são traíras ou não. Esse Fury poderia ter virado simplesmente mais uma ferramenta para isso. Se algo assim se concretizar, nós teríamos visto pelo menos 3 Nick Furies diferentes no universo cinematográfico da Marvel. O Fury original, o Fury Skrull, que era o Talos disfarçado em Homem-Aranha, e o Fury maldoso Skrull dessa série. Mas isso é só uma teoria, uma baita teoria. Comenta aí o que você acha, se encaixa ou não se encaixa. Pode comentar aí que eu leio, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Olha, reassistir esses episódios com a perspectiva de que o Nick Fury é um vilão muda completamente a visão das coisas. Muda.